Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Êxodo. Fica curioso não. Daqui a pouco eu explico. Livro do Êxodo, capítulo 12. Livro do Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 13. Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao verso 13. A instituição da Páscoa. Diz o texto: O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor fala conosco. Então, ó Deus, te pedimos, fale conosco nessa noite. Alimenta-nos, ó Deus, fortalece-nos, transforma-nos, edifica-nos, Senhor, pelo poder da tua palavra. Que seja o Senhor, por meio do teu Espírito, a falar conosco nessa noite. Então, ó Deus, me limita e me capacita para que só profira palavras que vêm de ti e guarde aquilo que vem de mim. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Quem já brincou disso aí quando era criança? Né? Tinha gente que falava que fazia mal, né? Minha avó falava que não podia brincar com sombra, não, que fazia mal. Mas vocês percebem ali que ele está imitando bichos, né? Ou tentando. Às vezes funciona, às vezes não funciona muito, não. Mas vocês já pararam para pensar que se você não soubesse o que ele está fazendo, aquelas sombras não teriam sentido? Você só vê sentido porque ele coloca ali, né? Ah, é um peru, é um pavão. Ou então, se você não conhecesse o animal e não soubesse que animal ele está tentando fazer com a sombra, aquela sombra não faria sentido algum para você. Concorda comigo? Pode tirar o vídeo aí, obrigado. As sombras, elas são informações imprecisas a respeito de algo, a respeito de uma realidade. Através das sombras, se tenta apreender algo que está em outro lugar. A sombra, ela nos apresenta uma forma, algumas indicações de algo que não está ali. A sombra nos mostra algo que está em outra
posição. Ela é uma informação imprecisa. E mais, se nós não conhecermos a realidade que é usada como referência, a sombra fica, inclusive, sem sentido, porque você não sabe. Se você não conhecer um coelho, se você não imaginar o que é um coelho, se você nunca tiver visto um coelho, não importa a habilidade do cara com as mãos ali, você jamais vai saber que aquela sombra é um coelho. Então você precisa de referências, porque senão as sombras, elas podem confundir mais do que ajudar. Como nós já dissemos várias vezes aqui nesse púlpito, o Antigo Testamento, ele é muito importante para os cristãos. Há alguns cristãos que ignoram ou colocam o Antigo Testamento como algo menos importante, mas não, ele é muito importante, porque comprova para nós que o plano de Deus sempre foi um só. Quando lemos as Escrituras e entendemos que o Antigo e o Novo Testamento estão em total acordo, então nós temos a nossa fé enriquecida. Tanto que Jesus se preocupou em falar isso. Lá no caminho de Emaús, com os discípulos no caminho de Emaús, ele faz questão de dizer e explicar tudo que estava falando, tudo que era dito a seu respeito na lei, nos profetas e nos salmos. Então Jesus estava explicando, dizendo, olha, tudo que o Antigo Testamento fala é meu respeito. Então ele já nos deu um indicativo da importância do Antigo Testamento. Então nós precisamos prestar atenção. A grande questão aqui, o que nós temos no Antigo Testamento são sombras. Existem profecias, mas também grande parte daquilo que nos é revelado nas narrativas do Antigo Testamento são sombras de uma realidade que viria posteriormente. E a Páscoa judaica talvez seja o maior e o melhor exemplo disso. Esse texto que nós lemos talvez seja o maior e o melhor exemplo do que é uma sombra no Antigo Testamento. Qual era a realidade? O povo de Deus estava escravizado há 400 anos lá do Egito e estava sofrendo. Deus já havia iniciado o processo de libertação desse povo, enviando Moisés com a palavra, mandando deixar o povo ir, mandando deixar o povo adorar a Deus, e também com os sinais. Antes da 10ª, esse texto que nós lemos é uma preparação para a 10ª praga. Deus, na 10ª praga, iria matar todos os primogênitos do Egito. Então, ele dá essa ordenança para que o povo não tenha os seus primogênitos mortos. Ele está dando essas indicações e diz que quando eles passarem o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas, então a destruição, a morte, não chegaria até os seus primogênitos. É disso que está falando. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Deus poderia ter feito de outra forma? Claro. Se você olhar as outras pragas, e fica como dever de casa, você ao longo da semana, se você não sabia o que ia ler da Bíblia ao longo da semana, já tem um pedacinho para você ler aí, que são as outras pragas. Leia as pragas do Egito, leia aí o livro de Êxodo. Mas você vai perceber que várias pragas que Deus traz, no próprio texto já dizia, olha, essa praga não vai atingir a terra de Gósen, que é onde eles estão. Então, quando houve trevas, não houve trevas para o povo de Israel. Eles não precisaram passar sangue nenhum na porta, eles não precisaram fazer nada, mas Deus fez com que as trevas tomassem apenas as terras dos egípcios e não a terra deles. E você vai ver isso em outras pragas também. Ou seja, Deus não precisava desse artifício para livrar os filhos de Israel. Era só ele ter dito, olha, vão morrer apenas os primogênitos dos egípcios e os do povo de Israel não vão morrer. Ele poderia ter feito dessa forma, não poderia? Mas ele não fez assim. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Então, o Senhor instituiu esse ritual, essa prática, e chamou ela de a Páscoa do Senhor. E ele
deu todos esses mandamentos, deu todas essas instruções, e realmente aconteceu como ele disse que aconteceria. O anjo da morte vem e desvia das casas onde havia o sangue do cordeiro nos umbrais, e ele entra nas casas onde não havia, e todos os primogênitos do Egito são mortos. E então o faraó se levanta e manda o povo ir embora. Finalmente é a libertação deles da escravidão. Deus institui esse cerimonial, mas esse cerimonial ele é estabelecido de maneira perpétua. Se você continuar na leitura do capítulo 13, nós não vamos fazer isso agora, mas você vai fazer isso no seu dever de casa, você vai ver que Deus determinou que esse ritual fosse repetido todo ano. Então, sempre no dia 10 do primeiro mês, que era o mês chamado de Nisan, todo dia 10 do primeiro mês do ano, os israelitas deveriam separar um cordeiro ou um cabrito, com as indicações que ele deu aqui, de 1 ano, sem defeito, sem nenhum problema, e eles deveriam separá-lo no dia 10, e no 14º dia, esse cordeiro seria imolado, ele seria cozido, seria assado. Então, eles cumpririam aquele ritual todo ano. E por que Deus faz isso? Deus explica. Quando, então, os seus filhos perguntarem por que nós estamos fazendo isso, vocês vão explicar para eles aquilo que Deus realizou, a salvação que Deus fez, o livramento que Deus trouxe a vocês. Então, Deus instituiu a Páscoa como um memorial. A celebração da Páscoa, na história judaica, era um memorial da libertação do seu povo da escravidão. E também era um memorial de como os seus primogênitos foram livres pela morte substitutiva do cordeiro. Aquele cordeiro que morreu para poder dar o seu sangue. E esse sangue que livrou os primogênitos dos israelitas da morte. Então havia ali um memorial desse sacrifício substitutivo. Deus enviou um substituto para os primogênitos de Israel. E com o sangue desse substituto, esses primogênitos foram livres da morte. Então, ele instituiu esse memorial, essa tradição, para que eles pudessem ensinar aos seus filhos o significado daquilo e contar para eles a história da libertação deles. Por isso que é importante você também explicar para o seu filho o significado da ceia do Senhor. É uma oportunidade também. Mas essa tradição da Páscoa judaica perdurou, e Jesus, como um judeu, ele também celebrou a Páscoa. Ele também celebrou a Páscoa não apenas na última ceia, né? Mas ele celebrou a Páscoa ao longo da sua vida. Mas a verdade é que tudo era uma sombra. E em Cristo nós vamos ver a realidade sendo trazida à tona. Avança agora, vamos em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, do 14 ao 20. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Lucas 22, a partir do 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei
do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Só até aí. Irmãos, se vocês prestarem atenção e vocês lembram-se da entrada triunfal de Jesus, não coincidentemente, Jesus entra em Jerusalém no 10º dia do mês Nisan. Lembra o dia que o cordeiro deveria ser separado? Jesus entra em Jerusalém no exato dia em que o cordeiro pascal deveria ser separado. É a provisão divina. O cordeiro do sacrifício foi providenciado por Deus. E o próprio cordeiro, que era o próprio Deus Filho, ele entra em Jerusalém com a provisão, como a provisão de Deus. Ele estava sendo preparado porque ele também seria imolado. Então Jesus estava ansioso por aquela Páscoa, em especial, como eu disse, ele celebrou Páscoas ao longo da sua vida, ele celebrou 32 Páscoas antes dessa, então, mas ele estava ansioso por essa Páscoa em especial. Por quê? Porque essa seria a última Páscoa. Essa sombra, ela perderia a sua utilidade. Por quê? Porque Jesus apresentaria a realidade que essa sombra representava daqui a algumas horas. Logo, algumas horas após a ceia, o verdadeiro cordeiro, o cordeiro definitivo, esse seria imolado. E por causa do sangue desse cordeiro, a verdadeira libertação, a definitiva libertação seria alcançada. Então Jesus estava ansioso por essa Páscoa, porque ele estava aqui instituindo então um outro memorial. Porque aquele memorial que durou séculos, aquele memorial que ele participou ao longo de toda a vida, aquele memorial que era a data mais importante do calendário judaico, aquele memorial perderia sua utilidade, porque ele era uma sombra que apontava para uma realidade maior, para uma realidade mais profunda. E Jesus estava dizendo para eles: olha, essa é a última Páscoa. Essa é a última vez que vocês precisam assar um cordeiro dessa forma. Porque o verdadeiro cordeiro, aquele cordeiro para o qual esse cordeiro apontava, aquele cordeiro de qual esse cordeiro era uma sombra, o real cordeiro vai ser imolado daqui a algumas horas. E essa sombra perderá a utilidade. Jesus estava se apresentando como o cordeiro pascal definitivo, como o substituto definitivo para a humanidade. A escravidão no Egito era uma sombra. Era uma sombra de uma escravidão muito mais profunda a qual a humanidade está submetida, que é a escravidão do pecado. O fato da nação ter passado 400 anos lá como escrava era uma sombra, era uma demonstração da nossa escravidão, que é desde o Éden, desde quando Adão e Eva viraram as costas para Deus e desobedeceram a Deus e quiseram ser os seus próprios deuses, ser donos do seu próprio nariz. Desde aquela época, o ser humano é escravo do pecado. E Deus estava, desde aquela época, nos ensinando e nos mostrando de que maneira ele iria trazer a libertação. Por isso ele instituiu a Páscoa. Não apenas, se você olhar outros pontos, se nós voltarmos em outros momentos da narrativa do Antigo Testamento, você vai encontrar outras sombras. Eu só estou falando hoje da que eu considero a maior, a mais importante. Mas nós então temos a indicação de que Deus daria a solução. Deus resolveria o problema da escravidão do pecado. Ele libertaria
definitivamente a humanidade da sua escravidão no pecado. A libertação que Israel tem da escravidão no Egito também é uma libertação que aponta para uma libertação maior, porque a própria libertação deles no Egito é provisória. Eles saem do Egito, passam o tempo peregrinando no deserto, conquistam a terra prometida, mas eles vão ser cativos novamente. Aquela libertação que eles têm aqui do Egito, embora seja emblemática, ela não é definitiva, porque também é apenas uma sombra da real e verdadeira libertação que seria providenciada por Deus apenas por meio de Jesus Cristo, apenas por meio da cruz. Também era uma sombra. A Páscoa serviu de memorial do passado para o povo judeu. Um memorial daquilo que Deus realizou no passado. Mas ela também era uma garantia de futuro. Porque quando eles saíram do Egito, eles foram peregrinar no deserto. E eles ficaram peregrinando no deserto, e por conta da falta de fé dos espias, eles peregrinaram 40 anos no deserto. Mas esse memorial permanecia, porque era uma lembrança daquilo que Deus fez, e era uma lembrança de que o mesmo Deus que já tinha feito aquilo, iria cumprir a promessa. E Deus tirou eles do Egito, não para deixá-los no deserto. Deus tirou eles do Egito, dizendo que os levaria para uma terra que mana leite e mel, onde eles iriam se instalar. Então, enquanto eles estavam peregrinando no deserto, a Páscoa serviu de um memorial olhando para o passado, lembrando daquilo que Deus já tinha realizado, mas esse memorial também os lembrava de que havia promessas adiante, de que havia coisas que Deus ainda iria realizar, e o mesmo Deus que já havia feito tudo, até aquele momento, iria cumprir as suas promessas, e iria finalizar aquilo que ele havia prometido. Eles eram lembrados do que Deus fez como um estímulo para confiar naquilo que Deus ainda iria fazer. Então era um memorial para o passado e uma garantia para o futuro. Na continuidade, então, dessa analogia, dessa sombra, Jesus também aqui nesse texto de Lucas nos leva a olhar para o futuro também. Porque ele está falando de uma obra que ele vai realizar em poucas horas. Ele está falando de uma obra que ele vai realizar ali na cruz. Mas, quando ele fala dessa obra, ele nos traz também um sinal de esperança. Verso 16. Pois eu lhes digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Verso 18. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. O que Jesus está dizendo, olha, o que vai acontecer daqui a algumas horas, não é o fim. O que vai acontecer, o que vocês vão ver, o que vocês vão presenciar, não é o fim. É o fim da Páscoa judaica, é o fim da sombra que o Cordeiro Pascal representava, mas é o início de uma outra jornada, de uma jornada que agora não é mais uma sombra, é a realidade. Jesus também está nos convidando para olhar para o futuro, até que se cumpra, até que ele venha. Então a ceia do Senhor que ele institui nesse momento, ela também é um memorial do passado e um memorial que nos traz confiança para o futuro. Jesus está nos dizendo que, por meio da cruz, por meio da sua morte, há a vitória definitiva sobre todos os nossos inimigos, e não os inimigos dessa terra, não os inimigos temporais, não é algo limitado a esse tempo. Os inimigos que foram derrotados na cruz são o pecado, a morte e o diabo. Não há nenhum inimigo da eternidade que tenha restado. Jesus vence todos na cruz.
não temos mais com o que nos preocupar, não temos mais o que temer diante do nosso futuro, porque Jesus conquistou na cruz a vitória definitiva sobre o pecado, a morte e o diabo. A verdadeira escravidão, que era apenas cuja a escravidão do Egito era apenas uma sombra, a verdadeira escravidão, que era a escravidão do pecado, termina na cruz. A verdadeira libertação, cuja a libertação do Êxodo é apenas uma sombra, essa libertação, ela é executada e de maneira definitiva na cruz. Então Jesus traz a realidade. É um memorial da vitória. Quando nós participamos da mesa, nós estamos sendo lembrados da vitória que Jesus conquistou por nós na cruz. Mas esse memorial também é um memorial para o nosso futuro. Porque Jesus está nos dizendo que essa vida também é uma peregrinação no deserto. Do mesmo jeito que o povo de Israel saiu no Êxodo, depois da Páscoa, e estava caminhando para a terra prometida, mas eles permaneceram no deserto durante um período. E nesse período do deserto, eles tiveram uma escola de fé e de dependência. Eu e você também estamos nessa vida, numa escola de fé e de dependência. Deus está sustentando a mim e a você nesse mundo, da mesma forma que sustentou o seu povo com o maná no deserto. E nós reclamamos aqui que nem eles reclamavam lá no deserto. A gente tem a tendência de ler o livro de Êxodo e ficar com raiva do povo de Israel, né? Como se nós fôssemos melhores. Mas olha bem para os nossos pensamentos, para os nossos desejos, para aquilo que a gente fala, quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, quando algum resultado não é como aquele que a gente esperava, quando o salário não é como a gente gostaria, quando o carro não é como a gente queria, se a nossa saúde não é como nós esperávamos, se os nossos relacionamentos não são como nós imaginávamos, e a gente murmura, igualzinho o povo de Israel. Mas nós estamos peregrinando também numa escola de fé e de dependência. Nós estamos também a caminho de uma terra prometida. Eles estavam caminhando no deserto, nessa escola de fé, nessa escola de dependência, olhando para o passado, vendo a libertação que Deus já havia feito na vida deles, os milagres que Deus havia feito para que eles pudessem ser livres. Mas eles também estavam caminhando para a terra prometida, sabendo que aquela terra iria pertencer a eles, não por causa deles, mas porque o Senhor disse que daria aquela terra a eles. Eu e você também estamos peregrinando nessa terra, também passando por percalços, mas também sendo sustentados em todas as nossas necessidades pelo Senhor. Não é que não haverá dificuldades, não é que não haverá lutas, é a certeza da vitória. Um crente, quando está em batalha, ele não recebe de Deus uma promessa de que não teria batalhas. O que nós temos de Deus é a promessa de que nós já temos a vitória. Essa vitória já é nossa, porque Ele venceu o pecado, a morte e o diabo. Então, meu irmão, minha irmã, toda vez que você entrar numa luta, lembre-se, já venci. Toda vez que se aproximar de você uma batalha, uma guerra, lembre-se, já venci. Porque Cristo venceu por mim. Já está derrotado, não importa se a luta vai durar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, não importa. Essa luta já está vencida, porque Jesus venceu ela na cruz. Creia. E esse memorial é disso que ele está falando. Aquele que já realizou todas as coisas, ele também vai cumprir as promessas do porvir. E nós estamos peregrinando nesse deserto com a garantia da vitória.
Mas haverá o dia em que Ele virá. E Ele vai nos tirar desse deserto. E nós vamos entrar na nova Jerusalém. Nós vamos entrar na nova terra, nos novos céus e na nova terra. E aí, meu irmão e minha irmã, será tudo maravilhoso. A gente pode depois, quando terminar o culto, ficar ali na cantina tentando imaginar como vai ser. Mas eu tenho certeza que nenhum de nós consegue ter a dimensão do que é. Alguns vão achar que é de um jeito, outros vão achar que é de outro jeito. E meu irmão, minha irmã, se preocupa em estar lá. Quando a gente chegar lá, a gente vê quem estava certo, quem estava errado, né? Se vai ter praia, se não vai ter praia, se vai ter comida, se não vai ter comida, né? Lá no céu a gente fala sobre isso, vocês vão rir de mim se eu estivesse errado, eu vou rir de vocês se vocês estiverem errados, mas a gente vai estar na terra prometida, sabe por quê? Porque Ele conquistou isso por nós. Ele fez isso por nós, é nosso, e ninguém pode tirar. Aleluia, aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Ninguém pode tirar isso de você. Quando você estiver com o seu pão na mão, quando você estiver com o seu cálice na mão, lembre-se, porque esse é um memorial. Lembre-se do que Jesus já fez e lembre-se para onde Ele está te levando e saiba que nada, nem ninguém pode tirar isso de você. Amém? Queria chamar os irmãos que vão nos servir a mesa. Oh, Senhor, o Senhor é maravilhoso, aleluias. Glórias ao teu santo e maravilhoso nome. Obrigado, meu Deus, obrigado. Pai amado, obrigado, Senhor, por esses elementos. Elementos que foram, ó Deus, determinados pelo Teu Filho, quando Ele estava encerrando o ciclo da sombra e nos apresentando a realidade da Sua obra. O Cordeiro Pascal da tradição judaica não era mais necessário, porque o verdadeiro Cordeiro havia chegado. O verdadeiro Cordeiro estava diante dos discípulos. E Ele nos manda agora lembrar, mas de uma maneira mais profunda. Não de uma vitória transitória e terrena. E não de uma terra prometida, transitória e terrena. Ele nos manda agora lembrar da nova aliança no seu sangue. Então, ó Deus, muito obrigado por esse memorial. Por não nos deixar esquecer, porque a verdade é que nós tendemos a esquecer. Nós tendemos a deixar de lado as grandes verdades que o Senhor traz para nós. E o Senhor é tão gracioso, o Senhor é tão amoroso, que instituiu esse memorial para que nós pudéssemos ser lembrados. Obrigado, Senhor. Obrigado por esses elementos, que ao participarmos dele, que nossa convicção do teu amor, a nossa convicção do teu cuidado e principalmente a convicção do nosso destino contigo seja firmada. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Como lemos no Salmo no início, o Senhor sabe que somos pó, mas nós estamos na luta, nós estamos na batalha para vencermos os nossos pecados pelo poder do Teu Espírito e podemos obedecer a Ti, mas nós sabemos que a provisão de perdão é total. Obrigado por isso, Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.